Magia ralé. Qual que é a mais alta magia? É a que eu tava, que era Mas o a que que é? Irmandade. Qual que é a mais alta, tipo, qual que é o mais alto feitiço? Mais alto feitiço? O feitiço mais sinistro, qual que é o efeito dele? Não precisa me explicar como é. Claro. Você conseguir canalizar um próprio demônio. Pessoal, vídeo imperdível, hein? Uma entrevista muito interessante para ajudar a gente a entender muita coisa. Fica até o final do vídeo, você vai se surpreender, não vai perder seu tempo. Se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário. Para você não custa nada e isso é tudo pra gente. No meio do vídeo, eu vou trazer uma palavra da parte de Deus para você e para tua casa. Vamos assistir o vídeo. Você sabia que existe um segredo bíblico capaz de transformar qualquer relacionamento, mesmo quando parece não haver mais saída? No livro digital Amor com Propósito, um guia divino para relacionamentos prósperos, você vai descobrir como reacender o amor, restaurar a paz no lar e criar uma união que resiste a qualquer tempestade. Não é teoria, são princípios práticos baseados na palavra de Deus, prontos para você aplicar hoje. Será que o seu relacionamento já poderia estar vivendo isso? Baixe agora e descubra. Quem é Daniel Mastral? Bom, primeiro, Daniel Mastral é um pseudônimo, né? Meu nome é Marcelo. Daniel Mastral é um pseudônimo para os livros. Né? Inicialmente, quando me converti ao cristianismo, né, se conversa é uma página em branco. Né? Por que, Daniel? Então, eu vou... você vai chegar, né? Vou sumariar aqui. Tipo, você escolheu o seu nome. Eu não escolhi. Você não escolheu? Tinha um grupo de pessoas na época, a Neuza Tioca, você já ouviu falar dela? Na época ela era uma referência no Brasil em termos de batalha espiritual. Como é que é o nome? Neuza Tioca. Não. Ela tinha uma equipe, tudo, Ministério Ágape e tal. Então, quando... Sabe quem eu conheci? Que eu vi, não sei se tem a ver, Frei Albino Aresi. Não sei quem é. Cara, não. Esse cara era... Ele era parapsicologia, ele era um frei. Só que, cara, eu vi umas coisas ali e acontecia, tipo, uns negócios... Depois a gente vai entrar nessa parada. Eu vi uns negócios ali que... Você falava, não dá pra ser brincadeira, não. Não dá pra... Não dá pra fingir. Tem uma série de variantes, né? Tem muitas vezes coisas que nós Aí não depois compreendemos. tinha um padre exorcista ali não sei se ali atrás ali eu também conheci ele pessoalmente, era um padre japonês, atrás da igreja da Sé, tem bem atrás da Sé tem uma igrejinha ali. E ele atendia ali. Ele tem que ter autorização do Vaticano, né? Então, ainda tem essa sei, cara. Eu sei que ele era exorcista. Cara, eu vi umas coisas ali que o negócio era esquisito. Depois a gente vai entrar nessa seara. Mas eu quero saber quem é Daniel Mastral. Quando eu me converti ao cristianismo, né, era uma página em branco, né? Aí me ensinaram algumas coisas, tudo que falavam para mim eu absorvia. Considerava como verdade. Eu considerava assim, os líderes espirituais, que eles tinham uma intimidade com Deus que era para mim era algo inatingível, era o meu olhar. Então, o que eles falavam para mim era a regra. Aí fizeram uma reunião, falaram, olha, Deus está mudando o teu nome. Porque mudou o nome na Bíblia, lá Jacó virou Israel. O Saulo virou Paulo. Simão, Pedro. Então, você vê, em casos pontuais, Deus muda o nome. Sim. Né? É como se estivesse mudando a trajetória, a vida daquela pessoa, sei lá. Várias vezes, né? Abraão. Isso, muda. Sara, isso. Não é isso? Aí falou, então, você não é mais... O seu nome Sarai, né? Era Sarai. Sarai virou Sara. Isso. Jacó, Israel. Aí, então, Daniel é o nome que Deus escolheu, que significa o Senhor é meu juiz. E Mastral, aí foi uma criação minha mesmo, porque eu venho de uma ascendência italiana. Mas nem Mastral é o seu sobrenome. Não. É um pseudônimo. É pseudônimo. Eu venho de uma ascendência italiana, a família Mastrangelo. Né? Então, é em Calábria, na veia. Então, eu olhei na lista, na época, a lista telefônica, ver se não tinha nenhum homônimo, né? Pra não dar ruim, né? Caraca, mas você deu uma malandragem, então, pra ver se não iam confundir. Não iam confundir. Aí ficou Daniel Mastral. Isso é bacana. E aí eu sempre escrevia junto com Isabela e Daniel Mastral. A gente sempre escrevia 4 mãos. Quem é a Isabela? A minha esposa falecida. Tá. Né? Faleceu o ano passado. Tá. Mas Isabela era o nome dela também, não? Não, é Cíntia. Rapaz, também, mesma coisa. Isabela, mas e aí? Da mesma maneira, porque a gente foi apresentar... Mas vamos lá. Não, agora, grupo. o povo quer saber. Ela te chamava de Má
ou de Dani? De Nenê. Era apelido. Rapaz, Tá, cara, de Nenê. se sem querer você trocasse o nome dela também, fala assim, não, sabe que, cara, minha cabeça tá confusa. Né? No começo, né, chamado Daniel, não respondia. Né? E você chamava ela também de Nenê, ou não? Não, aí é chamado de gatinha, gatinha, coisa assim. A minha esposa é T. T. É. E ela me chama de T também. T. Então. Isso aí cria, né? Essa coisa num relacionamento. Então era assim, mas a gente escrevia 4 mãos. Então era legal, porque eu precisava de um olhar feminino, às vezes para um personagem, e ela descrevia aquilo com muita maestria. Então, o grande desafio de eu terminar a história do Mitra é esse. Né? Porque tem partes que ela começou a escrever e não terminou. Então tem que resgatar isso, né? E tentar elaborar. E a parte médica. Então, toda vez que tem uma treta médica nos meus livros... porque ela era médica, né? Ela se formou médica. Se formou pela USP. Né? Se formou médica e fez a especialização. Mas não atuou, ela nunca atuou. Atuou um pouquinho. Ela chegou a atuar um pouquinho. Mas por conta de o pai ter morrido, ela criou um bloqueio. Um bloqueio, porque olha só, a colocação... Cara. Uma palavra, palavra tem poder. É porque alguém falou pra ela? Falou. Que adianta ter uma médica na família? Alguém da família falou? Alguém da família. Ixi, e alguém forte, referencial forte pra ela? Mãe. Putz! Mãe, irmão. E assim, aquilo fez um eco, né? E ela se sentiu péssima. Faz. Lógico que faz. Né? Então, assim, não tem como você prever. Ela morreu do mesmo jeito. Ela morreu dormindo. Né? Cara, que eu acho mó barato, né? Não, meu? Morrer fantástico. Eu acho que é o sonho de todo mundo. Porra! Você dorme e acorda no céu. Aí. Acorda no céu. Opa! Que legal, tô aqui. Tô aqui. Não é? Sim. Sabe o que eu acho interessante? Assim, não sei se a palavra, o nome certo é esse. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, tava tão bem e morreu. Porra, ainda bem, né, cara? Porque você só tem... Talvez... Não, você fica encacado, eu fico pensando... Então, vai deteriorando fisicamente. Sim, é entropia, né? Você vai e alguém vai ter que cuidar de você, você não consegue... Porra, isso eu acho que é uma morte esquisita. Isso é ruim, é sofrido. É sofrido. E para você e para as outras pessoas que tem que cuidar de você e aquela coisa toda. Eu acho que quando você consegue essa passagem instantânea, porra, acho que é o sonho de todo mundo, né? É o sonho de todo mundo. Coisa menos... rápida. Tipo assim, eu viajar muito de avião. Então pensar, se o avião cair, beleza. Eu não vou sentir nada. Né? Porque eu li a respeito, né? Nunca experienciei a queda, né? Porque eu tô aqui. Tomara que não, né? Senão eu tô falando com o espírito. Pois é, né? Porque mas em tese, né? Dependendo da velocidade da queda, despressuriza, você fica inconsciente antes da queda. É isso aí. Né? Então, beleza. Não sente dor, é rápido. Né? Então, pensa, se for uma coisa assim, beleza. Eu acho que o meditar sobre a morte é que vai te trazer sofrimento. Ou seja... Eu não penso nisso, não. Eu vivo um dia de cada vez. Pois é. Mas eu tô dizendo assim, imagina quando você já tá nos 47 do segundo tempo. E aí você fala, cara, eu não sou um Neandertal lá. Como é que chama? Um Highlander, né? Eu não sou o Highlander e vai ver a vida inteira. Você sabe que a finitude está próxima. Sim. E aí o problema se você começa, como eu falei, ficar caquético, né? Ou seja, você vai deteriorando, tanto física quanto mentalmente. E a preocupação, de repente, você, sei lá, entrar num coma, não sei, ficar sofrendo numa cama, isso eu acho que é um grande drama. Terrível. Né? Sim. Então, você ter essa dádiva de você fazer a sua passagem de forma instantânea, enquanto você... Às vezes a pessoa, nossa, mas ele estava tão bem, estava lúcido. Porra, ainda bem. Minha esposa acordou, estava bem, ela trabalhou a madrugada inteira, né? Porque a gente criou uma rotina, né? E mudou quando o nosso filho adoeceu, a gente vigiava ele 24 horas por dia. Parei de trabalhar, parei de fazer tudo, só para dedicar a ele. Ele teve o primeiro sintoma dia 2 de maio de 2018 e partiu dia 22 de dezembro de 2018. Então foi um período curto, né? Ele tinha 15 anos, 7 meses e 10 dias quando ele foi. Então, aí ele estava bem, perfeito, normal, sem sintoma nenhum. De repente, um dia ele me abraçou, a gente tinha uma intimidade muito legal, e ele tinha se cortado, feito cutting, né? Aí ele se cortou? Se cortou. É uma característica de borderline. Sim. Minha esposa tinha isso também. Acho que ele herdou o patrimônio genético dela. Só que ela estava estável, né? Estava bem, estava estável, ajustada a medicação, tudo tranquilo.
né? E aí ele me abraçou, falou, me chamava de Papa, né? O Papa, preciso de ajuda, eu não estou bem. E eu vi que o braço dele estava sangrando, eu falei, pô, o que você fez no teu braço, filho, né? Falei assim, eu não sei, eu estava sentindo uma dor, uma angústia, eu cortei, e é o que todo borderline fala, né? Parece que quando o sangue escorria, a dor ia embora, né? Eu preciso de ajuda, mas ele entendia aquilo, né? Então ele compreendia que sempre esclareci ele, eu nunca coloquei nele essa coisa bitolada que tudo é demônio, sabe? E qualquer coisa, tudo é espiritual. Eu falei, não, a gente tem que separar as coisas, ponderar, tem que ter equilíbrio, né? Nas coisas. Então, ok, nós vamos orar por você, com você, mas vamos psiquiatra, vamos atrás. E fomos, né? E aí ele teve recaídas, ele tomou um monte de remédio, teve uma intoxicação exógena, minha esposa salvou ele, né? Manteve ele vivo. Eu tinha saído para almoçar com o meu editor, ela ligou para mim e falou, calma, para não me deixar nervoso, para não correr na estrada, né? E falou, olha, o Micael não está muito bem, né? Vem para casa, né? Vamos ver, atrás a gente tem que levar ele para o hospital. Mas ela estava mantendo ele vivo, massagem cardíaca, respiração boca a boca, medindo pressão, tal, em cima ali. O que ele tinha? Ele entrou em depressão profunda. De repente, assim, ó. E você não descobriu o motivo? Não tem calma. Tem situações, hoje, você acaba aprendendo mais. Porque, claro. Né, sobre o assunto. Você acaba vivendo. Você pode falar sobre isso Posso? Ou você nem quer? Não, fala. Acho que é legal falar até, porque é um alerta para os pais. Que o meu filho escreveu um diário, ele teve que ficar internado numa clínica psiquiátrica. Né? Eu tive que fazer isso. Eu conversei com ele, ele tinha um diálogo muito franco. Né? Então, ele tentou essa intoxicação, ele ia morrer. Né? Minha esposa salvou ele, a gente levou para o hospital, ficou em coma 3 dias. Porque você falou que deu o que nele? Intoxicação. Intoxicação exógena. Exógena. Ele tomou muito remédio. Mas exógena, assim, tem os remédios que são letais, mas quando você toma remédios comuns, sim, né, e faz uma mistura, uma quantidade grande, você pode claro. coma. Então, os remédios perigosos a gente deixava longe dele. Né? Aqueles que a gente sabe que a combinação mata. Sim. Né? Então, deixava longe, porque ele tinha essa ideação suicida. Então, tratava psiquiatra, medicado, tudo, terapia 3 vezes por semana. De repente, estava bem. Eu saí, ele falou que ia para uma festa junina, me pediu um dinheiro, que ia ter pertinho de casa. Eu vou com meus amigos, fulano, Beltrano e Ciclano. Liguei para o molecado, para ver se ia mesmo. Eles iam? Iam, não, mas marcamos, chamava ele, Micael o nome dele, né? Chamava ele de Mica. Não, Mica vai, tá tudo certo, beleza. Aí deixei R$50 com ele, falei, tá, eu só vou almoçar com o meu editor e volto, qualquer coisa você me liga. Né? E de repente, no meio do almoço, minha esposa me ligou. Tava aquele feeling de mãe? Ela pegou, viu, né? Ela podia ter pensado que ele tinha ido para a festa junina, né? Ela pegou, começou a procurar ele pela casa e viu que a porta do banheiro estava trancada. Né? Todas as portas de casa não tinham chave, mas o do banheiro tinha. Aquela tranca diferente. Aquela né? interna. Ela deu a volta, pulou a janela, né? E viu que ele estava caído ali, deu o primeiro atendimento, me ligou, calma, né? E isso foi bem inteligente da parte dela, porque se ela me falasse como ele estava, eu ia toda. Né? Eu fui rápido, mas com prudência. Falei, acho que ele não deve estar tão bem, né? Mas eu não acreditei quando eu vi o estado, ele estava bem, bem mal mesmo. Né? A gente chamou a ambulância, hospital, 3 dias em coma, internado. Quando ele teve alta, ele me abraçou, né? Falou, olha, Papa, Deus me deu mais uma chance e tal, não vou fazer mais, não quero ver você sofrer. E ele ficou relativamente estável, só que passou 10 dias, ele se cortou de novo. Né? Só que dessa vez cortou fundo, ele pegou artéria. Putz. Sabe, você vê a cama cheia de sangue, tudo, aí tamponou, tudo, minha esposa tamponou. Eu expliquei para ele, filho, agora eu tenho que te internar. Porque se eu não fizer isso, eu como pai, eu estou sendo negligente. Né? E se acontece alguma coisa com você, eu vou me sentir culpado. Acaba com a minha vida. Isso. Né? Então, aí você internou ele. Chequei a clínica primeiro. Felizmente tinha convênio médico, né? Porque a clínica pública eu já visitei, é um depósito humano. Né? Você viu o que aconteceu em Barbacena, o sanatório Barbacena. Ali é apanhar, amarrar e medicamento fortíssimo para a pessoa ficar... E sem contar que tem gente sádica também, né? Que às vezes trabalha nesses locais já e faz por conta a síndrome do pequeno poder, né? Vai lá
prende, amarra, É isso faz aí. uma tortura psicológica. E tem prazer. Prazer em causar Em judiar, Em judiar, exatamente. Então eu tomei todas as cautelas. Soube que era uma clínica só para criança e adolescente, né? Era para transtornos psiquiátricos e dependentes químicos. Esse era o problema, porque o dependente químico ele é mais violento, né? Então o ambiente... Por causa da abstinência e tal. Mas eu chequei, olhei no Reclame Aqui, um amigo meu advogado viu, não tem processo, falei com amigos meus na polícia, ver se não tinha nenhum BO, tal, tudo bem. Aí visitei a clínica antes de interná-lo, olhei tudo, olhei as crianças, reparei, sabe, se não tem sujo, se está limpo, vi o semblante, se não tá a linguagem silenciosa, né? O rito da mensagem, né? Tranquilo, rindo, conversando, jogando ping-pong e tal, estavam bem, né? Então eu falei, bom, tá de boa, né? Aí expliquei para ele que tinha que ter internado, falei, você não reage, a ambulância tinha que vir de ambulância, né? Eu não podia levar. Tá. Né? Falei, eles vão vir te buscar, não pode sedar porque ele era menor de idade, né? Então eu expliquei para ele, olha, se você reagir, se você se debater, eles vão te amarrar. Então vai numa boa, né? É pro seu bem. Mas ele estava aceitando? Tipo, não quero e tal. Não, ele aceitou. Ele aceitou porque ele via o quanto eu sofria. Ele via, porque assim... ele tinha uma troca ali, tipo, porra... Tinha. Ele via que eu e minha esposa, a gente tava assim, desorientado, né? Poxa, o filho único, né? Tudo bem, falava inglês fluente, sabe? Fez Macunaíma, fazia teatro, apresentou 2 peças, foi protagonista de 2 peças, fez Romeu numa peça. Aquela coisa de pai, você entra na primeira fileira, tipo... aplaude, né? Fez Macunaíma e fez 2 pecinhas. E fez a outra, ele foi o Capitão Gancho. Porra, cara. Natação, desde 8 meses de idade, então ele nadava os 4 estilos, andava bem, gostava de fazer esporte. E aí o quadro abriu quando? Então, de repente, dia 2 de maio de 2018. Que abriu o quadro. Que assim, externou. Porque assim, eu não vi nenhum sintoma. Não teve isolamento social, né? Então ele sempre estava cercado de amigos, sempre entrosado, conhecia todo mundo no bairro, não teve queda de rendimento escolar. Quer dizer, tudo aquilo que a literatura nos mostra, nos aponta como indicador, né, de uma depressão, alguma coisa não está bem, não tinha, né? Tava tudo normal. Por isso que você acredita que pode ter sido genética. Né? Ou seja, um borderline que o borderline, assim, ele é o transtorno de personalidade, ele é genético. Ele é Você genético. não é um aprendizado, né? Pode ou não desenvolver. Exatamente, né? por isso pode abrir o quadro ou não, e normalmente o quadro abre e tem os gatilhos. Na juventude, início E tem gatilho para isso. E algumas vezes, até houve período, claro, que eu não tinha grana para comprar medicação psiquiátrica, né? Para minha esposa. Então a gente não tinha dinheiro, tipo, ela chora, eu choro junto, né? Sim. Então era o que a gente podia fazer. No começo a gente passou muita necessidade. Os primeiros 3 anos foi punk, né? Até começar... Quando você descobriu da sua esposa. Mas ela ficou deprimida, só que a gente casou, mesmo assim. E o que abriu o quadro foi a morte da mãe. Do pai. Do pai, isso. Aí ela tinha a depressão, desenvolveu o borderline também, se cortava. Aí tivemos o filho, ela ficou bem, né? Sabe, aquela coisa legal. Curtiu muito ser mãe, adorou, né? Foi muito bacana, uma experiência incrível, é maravilhoso ser pai também. E aí, mas ela tinha umas recaídas, porque às vezes a gente não tinha grana para comprar, tinha que priorizar, né? Eu pagava aluguel, ou comprava fralda, leite, né? Enfim. Sim, priorizava. E ela então, eu vou abrir mão da medicação. E aí, sem a medicação, sem o controle, ela tinha rebaixava. Ou seja, é importante, né, até o pessoal de casa saber, que como a gente falou, não é porque a pessoa tem um transtorno de personalidade que não existe um tratamento. Quer dizer, o tratamento existe. Existe tratamento. Tem controle. Com medicação e com terapia. E as pessoas, elas podem ter essa possibilidade de viver a vida inteira. Né? Tem altos e baixos, mas vive a vida inteira. Como se também, se não cuidar, ou por N motivos, como você falou, gatilhos e tudo mais, a pessoa pode ter lá os surtos, pode ter, ou entrar em depressão, e aí é que tem que ficar muito atento. Né? Sim. A minha esposa ficou sentindo um pouco culpada também, né? Porque ela já tinha a culpa do pai, né? Depois, ela tentou suicídio 2 vezes. Quem não vai se sentir culpado, 2 né, vezes. Marcelo? Ela tentou suicídio 2 vezes. E assim, cara. meu filho era criança, ele viu.
Né? Então, assim, por mais que eu Meu filho, tentasse, como é que é? Não ouvi. meu filho, ele era criança, 10 anos, ele viu. Ah, ele a viu. mãe tentando suicídio, eu levando, chamando ambulância, tudo, indo para o hospital. Então, ele assistiu aquilo, ele ficou preocupado com aquilo. Então, não sei se isso foi um gatilho, mas foi quando ele tinha 10 anos. E manifestou com 15 anos, né? Então, teve um hiato aí. Então, não sei se teve alguma outra coisa. Né? Ou se startou porque startou. Porque depois, conversando com pais que tiveram a mesma situação, a gente percebe que às vezes acontece da noite pro dia mesmo. É isso aí, abre o quadro porque abre. E às vezes o pior, não tem sintoma nenhum. É isso aí. Né? Eu recebi um relato de um casal que perdeu uma filha, 15 anos também. Menina bem, assintomática, perfeita, normal, amigo, namorado, tranquila. Aí morava num prédio, foi, boa noite, deu um beijo no pai, na mãe, o pai veio no TV na sala, foi pro quarto, aí saiu um pouquinho depois, foi pra cozinha, foi tomar uma água. Tô vendo que a menina demora para voltar. Vamos ver, ela se atirou do prédio. Sem sintoma. Aí a cabeça pira. Pira. Que é onde eu não percebi, onde não olhei, onde eu... Aí você pira. Joga no eu. Então eu fiz de tudo que eu pude. Aí internou, ficou 22 dias internado. Ia visitar, tudo tal. Aí quando ele estabilizou, né, a psiquiatra falou, tira ele agora. Melhor tirar ele agora, e a terapeuta também. Se ele ficar além do tempo, pode ser prejudicial. Aí tira e vamos continuar ambulatorial. Aí, claro, redobramos os cuidados. Aí tirou uma rotina. Minha esposa ficava à noite acordada, por isso que ela escrevia de noite. Né? E eu tomava conta dele de dia. Era 24 horas de olho nele para não fazer besteira, né? Então eu acompanhava ele em todos os lugares, né? Ele ia pro shopping, vamos passear, ok, vamos passear. E como de costume, eu vou trazer uma palavra da parte de Deus para você. E olha que hoje a palavra ela tá de transformar vidas, hein? Presta atenção. No livro de Isaías, no capítulo 38, no versículo 5, porque assim, o rei Ezequias, ele estava doente e Deus tinha mandado o profeta Isaías ir lá e falar para ele assim, coloca em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Aí diz a Bíblia que o rei Ezequias, ele deitado na cama, ele virou pro canto assim da parede e ele começou a chorar e ele começou a dizer para Deus o quanto ele tinha feito pelas coisas, pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. Ele tinha argumento. Poxa, Senhor, eu fiz isso e aquilo, Pai. Ou muitas vezes é até deixar de fazer, sabe? Senhor, eu deixei de fazer aquilo e aquilo por amor à tua obra, por amor ao Senhor. Tenha argumento, né, para falar com o teu Deus. Crie uma história com Deus. Você só tem a ganhar e ganhar muito. E o legal é que transborda. E aí os que estão à tua volta, aqueles que você ama, também são beneficiados. Vamos voltar pro vídeo. Você sabia que existe um segredo bíblico capaz de transformar qualquer relacionamento, mesmo quando parece não haver mais saída? No livro digital Amor com Propósito, um guia divino para relacionamentos prósperos, você vai descobrir como reacender o amor, restaurar a paz no lar e criar uma união que resiste a qualquer tempestade. Não é teoria, são princípios práticos baseados na palavra de Deus, prontos para você aplicar hoje. Será que o seu relacionamento já poderia estar vivendo isso? Baixe agora e descubra. Magia ralé. Qual que é a mais alta magia? É a que eu tava, que era Mas a Irmandade. Qual que é a mais alta, qual que é o mais alto feitiço? Mais alto feitiço? O feitiço mais sinistro, qual que é o efeito dele? Precisa me explicar como é. Claro. Você conseguir canalizar um próprio demônio. Esse incorpora o demônio? Incorporar o próprio demônio. Voluntariamente. Né? Isso daí é uma tarefa que não é para qualquer um. Já conheceu algum caso? Dá pra fazer, assim... Porque assim, é diferente de uma possessão demoníaca, né? Porque são demônios de menor patente. Quando é um principado, uma potestade, um demônio de alta patente, e ele for canalizar alguém, ele tem muita energia. Não sei se a palavra certa é essa, mas talvez seja mais fácil pra gente colocar aqui. Tá. Então tem muita energia. Ele entraria no seu corpo, ele te estouraria por dentro. Então você tem que ter uma genética preparada para aquilo, né? Você tem que ter todo um preparo para poder suportar aquela carga de energia, né? Então até mesmo o próprio anticristo, né? Ele vai incorporar o próprio Satanás, né? Uma das características que a Bíblia coloca. Ele vai precisar de um corpo, então o anticristo ele vai fazer esse papel de incorporar. Se for um bombadão num poder muito forte, ele não vai estar no poder, ele vai ser o conselheiro. Nas sombras, né? Verdade. Nas sombras, exatamente. Então é o Mourão. O Mourão é o demônio. Onde eu, se eu fosse o anticristo, ia querer estar.
no segundo lugar com muita influência no primeiro. Exatamente. Foi por isso que, abrindo um parêntese de novo, tá. Que quando a Dilma estava sendo candidata, o vice dela era o Michel Temer. Né? Que é o próprio diabo. Pois é, ele tem um jeito mesmo, assim, de mordomo vampiro, de filme de terror, vampiro e tal, né? Aí o que acontece? Né, as pessoas começaram a associar no livro, pela descrição que eu dou no livro do Marlon, né, que era sírio-libanês, né, que tinha uma aspiração política, que ia ser presidente. Era o Temer, então? Não, eu não falei nada disso. Mas as pessoas imaginaram que era. As pessoas, deduziram que poderia ser. Né? Então que aí teve gente que teve até revelações, né, disso daí. Eita. Tem o crente Kodak, né? O crente revelação. Pois é. Aí, de repente, e nessa época, criou uma confusão, né? Porque na internet, acho que até hoje, você for no Google colocar Daniel Mastral e colocar M só de Michel Temer, já vai aparecer linkando eu com Michel Temer, né? Então, e aquilo ali criou um rebu que ele chegou a falar do meu livro num comício. Caralho! Então assim, meu livro bombou de vender, sabe? Foi super legal. Ele me ajudou bastante na Filho do Fogo. Filho do Fogo. Ele falou, ele deu uma sinopse do livro, fez perfeito a sinopse. Caralho, então ele realmente é satanista. Pelo menos ele leu o livro. Mostra o interesse que a maioria dos políticos não teriam sobre esse assunto. Mas aí virou piada do CQC, virou piada, virou meme na internet. Pô, mas se ele era satanista, ele foi o cara que mais não fedeu. Eu achei o governo Temer aquele governo que não fede e não cheira. Não fez nada de bom. Mas também não teve tempo de fazer nada tão catastrófico que a gente lembra assim, caralho, o governo Michel Temer fez isso, foi uma merda. Eu não sei o que ele fez. Tem pouco tempo, né? Geralmente os governos que substituem o que foi eleito são assim. Do Itamar também foi assim. Pô, mas se ele é satanista, ele tinha que ter feito alguma parada, né? Mas é que ele não é, né? Não é o cara que você tá falando. Não é uma pessoa que eu tô falando. Tá. Né? Então... Por que a gente começou a falar do Temer? Ele que trouxe o assunto. É o que trouxe o assunto. Eu lembrei da eleição e tal. Voltando ao pastor, lançou o feitiço. Perda total no carro, o cara tá inteiro. Aí eu peguei e falei, não é possível, né? Aí falei com os sumos sacerdotes. E os sumos sacerdotes falaram, realmente, você é filho do fogo, fogo não queima, isso, aquilo, né? Mexeu com todo mundo. Nós vamos fazer um feitiço, vamos acabar com ele. Vamos oferecer 13 vidas pela vida dele. Eita! Caralho! Ou seja, se ele morresse, 13 vidas seriam ceifadas em ritual, né? Para pagar os demônios. Como se escolhe essas vidas? Olha, alguns se voluntariam. Outros pais doam os seus próprios filhos ou sequestro. A maior parte por sequestro. É o que eu te falei, pessoas desaparecidas. Muita gente desaparecida. Mas aí o cara... E aí, foi feito o ritual? Né? Aí foi feito o ritual com os sumos sacerdotes. Né? Aí esse ritual não posso entrar em detalhes. Esse aí é bem mais pesado. Né? Foi feito o ritual e eu tive certeza plena, né, que realmente aquele homem ele ia morrer. Mas materializou uns caras? Materializou. Quantos dessa vez? Materializou 9. Caralho! 9. Bem no 9. 9, né? 9. Nossa. Abraxas, Azazel, Astarote, Asmodeu, Leviatã, Abaddon. Ih, o Abaddon pôs o escudo em mim. Já estou em Abaddon. É que Abaddon tem um herói no Dota, que é um jogo que a gente joga. Ah, sim. O nome dele é Abaddon. Ah, tá. Mas ele é meio demoníaco. Ele é meio demoníaco? Esses nomes são famosos. Ele é o Death Knight. Eles vão parar na mídia mainstream, vira e mexe. Azazel, já vi vários filmes. Nos filmes ele aparece como o Anjo da Morte. Tem o Astarote também, já ouvi falar. Sim. Já ouvi falar de vários. Mas aí, fez o ritual, o que rolou depois? Fez o ritual, então, eu tinha certeza que aí o homem ia morrer. Porque o ritual já era para matar ele. Né? Então, ok, né? Se é para matar, que morra logo, né? E marquei outro encontro. Mas assim, eu fui triunfante naquele encontro, né? Eu fui regozijante, todo feliz, imaginando, puxa vida, eu vou pegar... Não vai ter encontro? Não vai ter encontro, né? Esse cara não vem, já era, está lá visto, olhava para a secretária e ficava pensando, quero ver você falar agora alguma coisa para mim, né? E eu deu 2 horas, eu cansei, né? Tô indo embora, né? Bem na hora que o pastor chega.
Ele chegou. Ele estava com o ar meio abatido, tá transpirando muito, abatido, né? Mas ele pegou, falou, que bom que você está aqui ainda, né? Me atrasei, né? Mas ele não falou o que aconteceu, né? Então não, e tu nunca soube? Nunca soube. Tá. Né? Ele não entrou no mérito do que aconteceu, mas ele estava abatido. E ele pegou e falou, vamos conversar, né? Olha, naquela época eu estava no platô do Kung Fu, né? Feiticeiro do satanismo. Quer dizer, aquele homem não era oponente para mim, mas eu tive um medo dele que me arrepiou dos pés à cabeça, né? Porque ele tinha... Era para estar morto. Era para estar morto. Eu tô vendo alguém vivo que era para estar morto, né? E ele tinha unção, tinha essa unção, tinha essa autoridade, tinha essa... É um homem de Deus, né? Um homem de fé. E eu tinha receio que se eu tocasse nele, se eu pegasse na mão dele, ele estendeu a mão, não estendi, eu ia cair de novo, porque eu já estava com aquele trauma que eu caí na igreja lá, né? E então eu falei, pastor, desculpa, o senhor chegou atrasado, eu vou embora, eu tenho compromisso. Menti, né? Aí ele falou, tudo bem, olha, se você não quiser conversar, a gente não conversa, uma conversa rápida, 5 minutinhos só, vai. Olha, demorei tanto para chegar até aqui, você não sabe o que eu passei para chegar até aqui, me dá 5 minutos só, te prometo que não vai passar 1 minuto a mais. Aí eu falei, tá bom, 5 minutos, hein, 5 minutos. Aí nós subimos a parte superior, era um sobrado, né, da casa, ele entrou na sala, né, eu entrei após ele, ele fechou a porta, a chave, tirou a chave e pôs no bolso. Imediatamente eu olho para a janela, né? Pensando rotas de fuga, né? Grades na janela. Né? Falei, não, tinha que ter pijama de uma listra para passar por lá, não ia dar, né? Aí eu peguei e falei, pastor, mudei de ideia. Não quero mais falar com o senhor, não. Eu preciso ir embora mesmo, né? Ah, tá bom, você quer ir embora, você não quer falar comigo, tudo bem. Eu só vou orar por você antes de você ir embora, tudo bem? Né? Aí eu só vejo uma mão, assim, porque ele impôs a mão sobre mim, né? Vejo a mão crescendo, apaguei, cara, apaguei. Literalmente apaguei de novo. Mas eu tive alguns despertares no meio desse apagão. Então, cada vez que eu tinha minha consciência recobrada, eu via que eu estava no chão, eu estava todo estourado, sabe? Estava com hematoma, machucado, roupa rasgada, arranhão, né? A sala dele estava toda destruída, cadeira, tudo voando, livro para tudo quanto é lado, não voando para o poltergeist. Mas que bagunçado. Você se mexeu muito. Eu me mexi, exato. E ele estava calmo, ele estava sereno, né? Falando baixinho, né? Falando, Deus, né? Visita essa vida com teu amor, visita essa vida com teu amor. Eu nunca vou esquecer dessas palavras, né? E de repente, aí apagava, voltava. Chegou uma hora que eu voltei, né? E ele me ajudou a levantar, né? Me pôs na cadeira, né? E pegou, falou, tá vendo isso aqui? Falei, tô vendo. Isso aqui nunca mais vai fazer parte da sua vida, né? Porque agora você é uma nova criatura, né? Agora você é de Jesus. Você quer Jesus na sua vida, né? Você quer aceitar Deus na sua vida, né? E eu peguei e pensei, puxa vida, né? Eu acreditava que o diabo era tão poderoso, né? E esse homem, ele nem encostou em mim e me derrubou e fez tudo isso, né? E destronou os principados, os demônios mais poderosos contra ele. Então eu falei, eu quero, o senhor me ajuda, né? Então ele fez aquela coisa de oração, sabe? Repete comigo a oração, tal, fiz. Aí ele me deu um abraço, eu me senti muito acolhido com aquele abraço, mais do que todos os abraços que eu recebi na Irmandade, né? Senti uma paz no meu coração tão incrível, tão indescritível. A Bíblia chama de paz que transcende o entendimento, né? Então senti uma paz, uma serenidade, uma alegria muito grande, né? Que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? Então eu saí de lá super feliz, radiante, todo machucado com o corpo, né? Mas feliz por dentro, né? A vontade que eu tinha de pegar um cachorro da rua, bem vira-lata, sabe? Dar um beijo na boca dele, falar, cachorro, Jesus te ama também, né? Maneiro. Né? Aí cheguei em casa, ligaram para mim, teve 2 sacerdotes do satanismo que me incomodaram muito. A gente só não enlouqueceu, eu e minha esposa, porque realmente Deus não permitiu. Tu já estava casado? Nessa fase aí? Nessa fase aqui eu namorava. Tá. Né? Namorava com uma outra moça. Tá. Não era conhecia essa daí, veio posterior. Tá. Né? Esses sacerdotes começaram desde aquela época, desde a minha conversão. Eu tinha quase 26 anos, eu tinha 25 anos e 8 meses, né, quando me converti. Então, eu conheci a minha esposa com 27. Né? Então, levou Na igreja? Conheci na igreja. Tá. Né?
Então, eu não era muito de frequentar a igreja, né? Mas ela estava fazendo um grupo de teatro, né? E precisava de alguém que praticasse algum tipo de esporte, né? Para fazer uma cena lá. E como eu já praticava Kung Fu, eu falei, eu posso fazer uma sequência aí. Aí eu entrei, a gente acabou se conhecendo, namoramos, noivamos, casamos. Entendi. Então... Mas você estava falando dos sacerdotes que eles fizeram para encher o teu saco? Aí eles ligaram para minha casa. Nesse mesmo dia? No mesmo dia. Eu cheguei em casa, passou 1 hora mais ou menos, o telefone tocou, né? E a voz do outro lado era um tal de Taulês, a gente deu o nome de Taulês no livro. E ele pegou e falou para mim, nós avisamos você, satanismo não é para todo mundo, né? Mas uma vez que você entrou, não tem mais volta, não tem mais volta. Amanhã você tem um compromisso conosco, né? E nós vamos buscar você na sua casa. E se você não estiver aí, nós vamos matar a sua família. Caralho! Né? Então, assim, eu não pensei 2 vezes, eu não consegui raciocinar, né? A única coisa que eu pensei, porque eu sabia que ritual que era, né? Aquele ritual era um ritual que eu teria que fazer pela primeira vez, um ritual de sacrifício humano. Então, por quê? Porque tu estava fraco? Não, para subir de degrau, para virar sacerdote. Né? Então estava marcado, estava me preparando para aquilo, entendendo os princípios, conceitos, aprendendo os rituais, aprendendo o uso das ferramentas, né, que são utilizadas, né? E eu conheci a pessoa, conheci a menina de 9 anos. Os pais doaram a filha, né, para ser sacrificada em troca de poder, de glamour, de beleza e tudo mais. Os pais, a filha era nada. A filha não tinha um vínculo. Eu acho isso inimaginável. Eu também. Inimaginável. Eu não consigo entrar isso na minha cabeça. Mas tem gente que faz isso. Tem pai que estupra o filho, né? Né? Então, quer dizer, é inacreditável. A maldade existe, né? Maldade existe, né? Então... eu conversei com a menina, né? Eu lembro de ter olhado nos olhos dela, conversei com ela. Ela estava no preparo, tem uma espécie de jejum, né? E ela, sem entender o que está acontecendo, porque transforma a vida dela, ela é tratada como uma princesa, né? Então, conversei com ela e aquilo ficou na minha cabeça, né? Então eu falei, não, puxa vida, Deus me livrou bem na véspera de fazer isso. Falei, então é para eu não ir mesmo, né? Eu peguei minha bicicleta, eu morava na Pompeia, pedalei até o Parque de Ibirapuera, onde tem o batalhão do Exército. Aí parei com a bicicleta bem lá em frente, falei, quero ver me pegarem aqui em frente ao Exército, né? Tô protegido, né? Mas aí foi caindo a noite, né? E eu fui vendo as estrelas, tal. Passei a noite lá, no gramado, né? Daí sentado. E eu fiz a minha primeira... Soprar essa porra pra lá, cara. Não, soprar pra lá. Pra não jogar fumaça nele. Tá, é vapor. Não, é vapor d'água, tranquilo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ver cada uma daquelas estrelas e comecei a pensar, puxa vida, Deus fez cada uma dessas estrelas, né? Deus fez a grama que eu estou deitado, né? Deus fez todas as coisas. Deus vai me proteger. Aí eu fiz a minha primeira oração sozinho, não sabia orar, né? Eu falei, Senhor, você lembra de mim? Olha, eu sou o Marcelo que se converteu ontem. Lembra lá na casa no Cusite, né? Olha, eu moro na rua tal, número tal, RG, CPF, grupo sanguíneo, né? Passei os dados para Deus. Aí eu tenho certeza que os anjos me guardaram naquele dia. Foram anjos que se acamparam ao meu redor. Porque a Bíblia fala que os anjos se acampam ao nosso redor. A gente não tem ideia do que é isso, né? Um anjo de Deus, derrotou um exército de Senaqueribe. 185 mil homens. Um anjo. E Deus dá ordem para esses anjos acamparem ao nosso redor. Então a gente não tem ideia da proteção espiritual que a gente tem, né? Quando você realmente tem Deus no seu coração. Então, foi o que salvou aquele pastor, né? Foi o que salvou aquele pastor, com toda certeza. Mas você tem que ver a história dele. Eu vou contar até o fim, se você permitir. Claro. Né? Então, ela está descrita no final da série Filho do Fogo, no livro Catedral das Sombras. Né? A primeira história é a história dele. Né? Eu tenho no celular até, depois eu te mostro fora, né? Para te mostrar um detalhe, né? Para não expor a pessoa. Tá bom. Mostrar a sombra atrás dele, o tamanho do demônio que estava atrás dele, né? Então o que aconteceu? Esse pastor era a minha única referência que eu tinha, era ele, né? Então quando ligaram
o Zórdiko me ameaçou, né? Eu pedalei, fiz aquela oração, voltei para casa, tentei ligar para o pastor. Não consegui mais falar com ele, perdi contato total com ele. Ele não está mais na igreja, ele saiu, ele não trabalha mais aqui, né? Perdi contato e fiquei em desespero, porque ele era a única referência, era meu esteio, né? Falei, como é que eu sozinho vou lutar contra uma organização, uma seita, um monte de gente que se protegem, podem me sequestrar, podem me sacrificar, vão me cremar, vou virar pó e sumo, simplesmente desapareço, né? Então, o Zórdiko falou aquilo para mim, né? No dia seguinte, que seria o dia que eles teriam que vir me buscar, eu também não fiquei em casa, né? Saí também, né, para eles não me acharem, e nada aconteceu com a minha família, né? Ainda pedi para Deus guarda a minha família. Não ia contar para minha mãe, se vier uns caras estranhos aqui e tal, né? Não falei nada. Tua família também não sabia que tu curtia essas paradas? Não sabia. Tá. Sabia que eu saía, né? Que eu dava umas sumidas às vezes, né? De uma semana, mas era normal, né? Falei, vou passar uns dias lá com a minha alma gêmea, né? Com a fulana lá. De certa forma ia mesmo, né? Ia mesmo, né? Então... Só não era alma gêmea, mas tudo bem. Não era alma gêmea. Quando você descobriu que ela não era alma gêmea? Na verdade, você vê uma incompatibilidade, né? Você tem muita ilusão. Se a pessoa fala muito em cima da sua cabeça, aquela pessoa é só alma gêmea, olha só como que é, como que não é, né? E era uma moça bonita, né? Então, até hoje ela é uma moça bonita, né? Só que ela continua... Tem contato ainda não? Não. Ela continua no satanismo, ela não saiu. Ela continua lá até hoje, né? E aí, minha esposa nunca permitiu que eu evangelizasse, né? Por motivos óbvios, né? Se for alguém para evangelizar, não vai ser você, filha da puta! Você não, né? Mas aí o pastor que tu nunca mais achou, como é que foi? Então, aí não achava mais o pastor. Mas eu tava com receio também da retaliação deles, né? Da Irmandade. Pegar tua família, pá. Pegar minha família. E fiquei pensando na menina, né? Então, de repente, eu peguei e fiz uma oração sincera com Deus. No mesmo local que eu fazia meus rituais. Na casa da minha mãe tinha um porão. Eu fazia muitos rituais lá. Então lá eu peguei todas as coisas minhas e rituais, tudo que eu tinha, livro, anotações, né, as parafernálias lá, né, pus fogo em tudo, destruí tudo, me desfiz de tudo. O livro que tu destruiu era um livro de feitiço? Era um livro de feitiço, mas assim, eu copiei, você não pode levar para casa. Tá, né? Era um livro que você escreveu copiando? Copiando, você faz trabalho de copista. Tá. Né? Então eu tinha alguns livros, né? Que eu tinha copiado pelo menos partes, não o livro inteiro, mas partes. Então tinha minhas anotações. Então queimei tudo, destruí tudo. É extensa a biblioteca? É extensa, bastante. Qual que é o livro mais assim que você pegou? Caralho, esse livro aqui... deve ser aquele que ele falou, né? Qual mesmo? Não lembro. Eu também não lembro o nome. Tem um dos mais poderosos da alta magia, que eles consideram, é a clavícula maior de Salomão. Sim. A clavícula menor, né? E a chave de Salomão. Você falou que esses não são muito verídicos. Não. Esse daí é o que você vê você compra isso. Né? Mas tem um livro verdadeiro com o mesmo nome, né? Que é o original mesmo, que é diferente. Porque Salomão... você sabe que Salomão ele deu uma desviada, né? Sim. Com essa história. Então, mas se você lembra bem da história, 1 Reis 10:14, fala que Salomão recebia todo ano 666 talentos de ouro, 666, que é o número do diabo. Né? Talento é ouro pra caralho, né? 34 quilos. É ouro pra caralho. Porra! 34 quilos. Naquela época ele era um bilionário. Talentos. Bilionário, sim. Né? E esse número... De quanto tempo? Por ano. Por ano. Por ano. 666 talentos por ano. 1 Reis 10:14. Aí lá em Apocalipse 13:18, nós vamos ver que realmente, né, o que é o 666, né? Que é o número da besta. E tem fundamento esse 666 no satanismo? Tem. É uma trindade satânica. Assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o anticristo. É a besta, o falso profeta e o anticristo. A besta? Quem é a besta? É o diabo? Sim. É o diabo. O falso profeta... O falso profeta é o que vai dar apoio ao anticristo. Tá. Que supostamente será o próximo Papa, depois do Francisco. Pela profecia bíblica de Apocalipse 17. E esse Papa aí? Se a profecia acontecer. Esse Papa aí de boa. É de Francisco boa? É de bonzinho. Ele parece bem moderno. Ele é de boa. Eu gosto dele. Ele me parece uma pessoa super simpática, bonzinho. Né? Então, assim, aí depois dele, né?
Aí depois o próximo Papa vai ser aquele que vai dar o apoio ao anticristo, né? Pela profecia bíblica de Apocalipse 17, que fala do 8º rei, né? Então, assim como o Vaticano se transformou teve poder de Estado, né? Em 19 de fevereiro de 1929. 19 de fevereiro de 1929. Né? E aí fez o Tratado de Latrão. E a partir daí veio todos uns papas. E aí né? tem esse que tá agora é o 7º? Esse é o 7º, porque o primeiro você não pode contar, que era o Pio XI. Pio XI já estava em exercício quando o Tratado de Latrão foi assinado. Né? Você tem que contar a partir do momento que posterior a isso, passou com conclave e tudo mais. Né? Aí, então esse é o 7º. Então o oitavo rei será o Papa que vai dar o apoio ao anticristo. Pô, eu achei que o Papa antes do São Francisco era esse cara aí. Antes do Papa Francisco ele tinha cara de brabo, né? Porra! E tem um histórico meio filha da puta aí também. O Bento XVI? É. Pois é, mas você viu o detalhe também que ele renunciou exatamente no dia que o Tratado de Latrão foi assinado? No mesmo dia, né? No dia 19 de fevereiro. Ele podia ter renunciado qualquer outro dia, né? Foi 19 ou 12. Eu acho que, com certeza o dia que o Papa renuncia é meio pensado, eu acho. Eu acho que é. Eu também acho. Mas e o raio cair bem em cima da Basílica de São Pedro no dia que ele fez a renúncia? Lembra disso? Não lembro disso, caralho. No dia que ele renunciou, caiu um raio em cima da Basílica. Aí os repórteres, olha que coisa estranha, tem uma coisa sinistra aí, né? Sinistro mesmo essa porra. Sinistro. E aí então esse Papa ele é meio maligno, não? Não, esse não. Não, o anterior. O Joseph Não. O próximo que é. O próximo que é. O próximo sim. Provavelmente será. E quantos anos tem esse aí? 60, 70? Não, ele tá vovô, né, cara? Eu não tenho certeza também. Também não tem ideia, né? Bom, vamos ver quanto tempo a gente tem aí, né? Então então agora a gente sabe quem é a besta, quem é o falso profeta. Bom, Papa renunciar... Falso profeta é bem icônico mesmo, ser um Papa, né? Não, Felipe Neto, não, obrigado. Mas o anticristo. E o anticristo, que é uma pessoa de poder político, né? Alto poder político e bélico financeiro, né? Então, um presidente ou um vice-presidente. Entendi. E aí, esse anticristo, o papel dele é o quê? O papel dele, inicialmente, vai ser forjar uma falsa paz. Então, o mundo vai ficando caótico. Você vê que o primeiro dos cavaleiros do Apocalipse, o primeiro cavalo que entra é um cavalo branco. E o cavaleiro, ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. Quem é esse? Então, esse é o anticristo. Esse é o anticristo. Então, o anticristo branco, é um dos cavaleiros do Apocalipse? Da metáfora, sim. Tá. Porque ele entra no cavalo branco, que representa pompa, poder, glamour. Tá escrito isso na Bíblia, o lance do arco sem as flechas? Tá. Ele está com arco nas mãos e não tem flecha. E as flechas estão lá na nota de $1, que a águia está segurando. Flechas. Que a águia está segurando. Então, inicialmente, embora ele tenha um poder bélico, né, ele seja uma pessoa poderosa, né, porque ele está no cavalo branco, você imagina Napoleão no cavalo branco, Dom Pedro no cavalo branco, Príncipe no cavalo branco, tudo cavalo branco, tem poder, né, imponência. Então, ele não vai usar do poder militar inicialmente, ele vai usar da argumentação, da diplomacia. Né? E ele vai trazer uma paz temporária. Por isso que a Bíblia também diz, quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Né? Então, quando a gente tiver uma sensação de, puxa, agora as coisas estão se acalmando, né? De repente estoura alguma coisa. E eu não acredito numa terceira guerra mundial nuclear, né? Porque isso aí já caiu fora da história. Hoje, uma guerra biológica, bacteriológica, né, é muito mais eficaz, uma guerra biológica. Você extermina uma população inteira... E não destrói o chão. E não destrói nada. O problema de exterminar uma população inteira é que você tem que criar uma doença que só afeta um tipo de código genético. Ou seja, alguma pessoa que tem uma ancestralidade e a doença capta isso de alguma forma. Ou você tem a vacina antes. Antes de você soltar o vírus, a praga... A pandemia, né? Você tem a vacina antes. Então você se vacina. Eu, na Irmandade, tomei um monte de vacina. Porque eles disseram que iam ter várias pandemias na sociedade. Então, não sei. Eu não vou pagar para ver também. Tomo todos os cuidados, né, preconizados.